graça e paz. Santo e amado Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Entregando, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Entregando nosso ser, ó Pai. O que temos e somos, ó Pai. E Te adoramos, Senhor Deus, em espírito e em verdade, Senhor Deus, porque sabemos que essa ministração, Senhor Deus, trazida, Senhor Deus, pelo irmão Diego, será, Senhor Deus, para edificação das nossas almas. Coloca, Senhor Deus, seu coração, Senhor. Algo, Senhor Deus, novo, Pai. Uma porção, Senhor Deus, de fé, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, devemos receber esta noite. Que ele seja um vaso, Senhor Deus, precioso em Tuas mãos, cheio do Teu poder, da Tua glória, Pai. Acampa Teus anjos, Senhor Deus, e que nossos olhos, nossos ouvidos e o nosso coração estejam abertos esta noite para receber do melhor de Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Queria nessa noite começar com uma palavra forte, uma declaração de fé no nosso ministério, que é: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Essa palavra ela me chamou bastante a atenção. O louvor pode sentar, só pedir a Bruno para fazer. Me chamou bastante a atenção, mas Deus ele é o Deus que surpreende a nossa vida, o nosso coração, e a todo momento Ele nos dá a convicção da sua palavra. E dentro dessa palavra de fé que o pastor pediu para separar, também vem à minha mente algo também que é do nosso ministério, que diz assim: que eu não sou governado pelos meus sentimentos, mas sou governado por essa palavra, por a palavra da fé. E falando sobre a palavra da fé, eu já vou pedir a pastor Tiago para abrir a Bíblia em Salmos 119, versículo 105, que é um versículo muito conhecido de muitos que conhecem a palavra. Salmos também é um versículo bem conhecido, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa palavra é muito forte e ao mesmo tempo conhecida, mas a gente entende-se que Deus, quando Ele dá essa convicção dessa palavra, só vem à minha mente a história de Davi. É interessante que eu nem ia falar muito sobre Davi, mas no momento da ministração do louvor, Deus me fez voltar ao tempo em um momento onde Davi ele já chamava a existência da fé. Ele já declarava essa palavra de fé. Mas como Davi chamava essa existência e declarava essa palavra de fé? Quando ele olhava e dizia para Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi olhava para Deus de uma forma sobrenatural. Quem sabe a circunstância, a dificuldade que existia na vida dele naquele tempo, onde a gente sabe que Deus, quando Ele chama e dá uma missão ao profeta Samuel de escolher e ungir um rei para Israel, Deus dá uma missão muito grande na mão do profeta. Mas o profeta sai com aquele olhar, quem sabe muitas vezes o olhar da gente, de dizer quem é que Deus vai escolher, quem Deus vai chamar. Mas numa cidade como essa, quem eu vou olhar para cumprir essa chamada? Quem é essa pessoa? E em nenhum momento passava-se na mente de Samuel que existia Davi, que existia um jovem que cuidava das ovelhas e que a todo momento olhava para o céu e olhava para Deus e dizia: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. E naquele momento acontecia na história, quem todos conhecem a história, diz que Deus ele trazia às suas lembranças coisas que Davi pedia que ia acontecer, que ia chegar. Ele olhava para o leão e para o urso e tinha na sua mente que aquilo para ele não era nada, porque ele não tinha falta de nada, porque para ele existia a fé. E Davi ele chamava a existência e declarava a fé, mesmo no momento quando o seu pai e seus irmãos esqueciam que ele existia. E como o seu pai e seus irmãos esqueciam que ele existia? Porque quando Deus manda Samuel ir à casa de Davi e manda escolher, o pai de Davi escolher um dos seus irmãos, escolher um para ser o rei de Israel, como todos conhecem, o pai de Davi e o profeta já olham para o melhor. É o melhor, o mais bonito, o mais bem vestido, o que já venceu grandes guerras, grandes batalhas. Esse aqui é o que Deus vai fazer acontecer, porque ele já tem todo o título da escolha. E o pai, ele esquece que existe um
até o profeta perguntar, mas ainda tem alguém? Então, quando o profeta pergunta se ainda existe alguém, é porque realmente o pai de Davi e seus irmãos não lembravam de Davi. Quem sabe, Davi sentava-se à mesa com seus irmãos, servia o seu pai, servia seus irmãos, mas a sua família não lembrava que ele existia. Mas Deus tinha uma promessa selada com ele. Uma promessa selada, que nem ele sabia. E acontece que um certo dia, através da sua declaração de fé, através da sua busca e através da sua palavra de dizer, de nada eu terei falta. Porque ele era um pastor de ovelhas. E como ele era pastor de ovelhas, ele não deixava faltar nada para as suas ovelhas. Então ele olhava para Deus de uma forma diferente e dizia, já que eu não vou deixar nada faltar para elas, então o Deus que eu sirvo, ele também não vai deixar faltar nada para mim. Quem sabe, quando aquelas ovelhas elas saíam, eu acho sobrenatural porque eu não ia falar nada disso. E Deus ele trouxe nesse momento ao meu coração. Quem sabe essas ovelhas saíam da direção, mas Davi ia atrás. Buscava e deixava elas no melhor lugar. Mas acontece um dia que Deus faz com que o profeta vá, com que a família se esqueça, com que seu pai esqueça. Mas Deus tem uma grande promessa na vida dele. Até chegar o momento de dizer ao profeta, ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Ele não vai acontecer nada aqui dentro dessa casa. Ninguém vai se mover, ninguém vai arrumar a mesa, ninguém vai se sentar, ninguém vai comer antes, ninguém vai fazer nada enquanto ele não chegar. E naquele momento a palavra de Deus diz que é derramado um óleo da unção na vida de Davi. Quem sabe já existia a fé, a declaração de fé, a busca, a entrega e a confiança no Deus Todo-Poderoso. E naquele momento derrama-se um óleo da unção na vida de Davi. E na Bíblia diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E daquele dia era diferente, aconteceu algo diferente. Por conta da sua fé, por conta da sua busca. E hoje eu quero dizer a cada um dos irmãos que não é diferente para a gente. Existe um óleo derramado aqui nesse lugar. Existe uma unção específica derramada aqui nesse lugar. Quem sabe hoje tem pessoas que estão olhando para Deus com um certo limite. Eu falava até isso com David terça-feira. Tem gente que olha para Deus se limitando do Deus que serve. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, então é de nada. Nada, nada. Tudo vai acontecer, tudo vai chegar. Davi, ele não especificou quando ele falou com Deus. Ele não disse assim, o Senhor é meu pastor, mas vai acontecer isso na minha vida, vai ter bênção, vai ter isso, vai ter um emprego. Ele disse, de nada terei falta. Ele tinha a sua confiança em Deus. E quando eu cheguei para dizer que a Bíblia é que me sustenta, que essa palavra é que me sustenta, era isso que sustentava também a vida de Davi. E quando a gente leu que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho é a tua palavra, isso quer dizer que se eu conhecer essa palavra, de nada eu terei falta. Se eu tiver essa palavra no meu coração, de nada eu terei falta. Em Abacu capítulo 2, versículo 4, diz assim, que o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. É uma palavra muito forte. E em meio às dificuldades, nós olhamos e não enxergamos o agir e a grandeza de Deus. Nós não enxergamos o Deus que nos sustenta, que nos levanta, o Deus que nos dá a direção. E eu acredito muitas vezes que Deus ele olha para mim e para você de uma forma, muitas vezes dele saber que já está com Ele. Na Bíblia diz que todas as sortes de bênçãos estão com Deus. Todas as bênçãos, todas as promessas já estão com Deus. Já são de Deus e já são minha e sua por herança. E muitas vezes a gente olha e se limita-se para a grandeza e o tamanho do Deus que a gente serve, do Deus que a gente canta, do Deus que a gente busca e do Deus que a gente tanto professa, do Deus que tanto a gente crê, do Deus que a gente tanto fala, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus. E se limita do que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Nós olhamos para Deus de uma forma limitada. Nós olhamos para Deus de uma forma de dizer, será que vai acontecer? Eu não vou pedir a Deus isso aqui, porque isso é muito grande para Ele realizar. Eu quero dizer nessa noite, algo sobrenatural para a sua vida. Que o que você pedir a Deus acontece. Porque na Bíblia diz que não existe limite para a sua grandeza. Não existe limite para o tamanho do seu poder. Então, se na palavra de Deus diz que Ele é tão grande, eu gosto muito desse versículo que diz que Ele é tão grande que o mundo é chão para os seus pés. Então, não dá-se para imaginar qual é o tamanho desse Deus.
Não dá para se imaginar o que esse Deus pode fazer. Não dá para se imaginar qual é a grandeza desse Deus. Não dá para se imaginar onde é que está a sua mão. Porque na Bíblia diz que o mundo é só o lugar onde Ele coloca os seus pés. Então, o limite que a gente coloca em Deus é muito grande. A gente coloca um limite de dizer, será que vai acontecer sem fé? Porque pense como a gente não usa a nossa fé. Tem uma arma poderosa para mim e para você, que é a nossa fé. E a gente muitas vezes olha para a nossa fé e se limita de pedir a Deus. A gente muitas vezes sabe o que tem na nossa vida, que é a nossa arma, que é a nossa fé, e esquece de pedir a Deus. E eu lendo também algumas frases do nosso ministério que diz assim: creia com o coração e diga com a boca. Então quem sabe nessa noite você está até crendo, mas não está falando. Eu quero dizer que em 2026, o ano do foco, você vai falar. Esse ano não é ano de você se calar. Esse ano é ano de você falar e dizer, vai acontecer, vai chegar. Porque Deus, Ele se movimenta através da sua fé. E quando você acredita, quando você confia e você fica calado, não acontece. Mas quando eu acredito, quando eu confio e começo a falar que vai acontecer, independentemente, vai chegar. E como eu falava de Davi, quem sabe, ele já declarava essa palavra. Ele já chamava a existência de tudo que Deus ia trazer para a vida dele. E tudo aquilo que ele conversava, ele e Deus, cuidando das ovelhas, aconteceu. Não foi diferente. E aqui também falando um pouco do nosso ministério, eu trouxe algumas palavras de fé. Que eu creio que pelo menos uma você vai sair nessa noite com essa palavra, com essa frase, e vai levar para o ano de 2026. A nossa primeira foi: não sou governado pelos meus sentimentos, mas sou governado pela palavra. A segunda: você pode ter o que você diz, se disser o que você crê. Se você disser o que crê, então vai acontecer. A palavra de Deus é a nossa fonte final de autoridade. Essa daqui foi a que mais me marcou. Por quê? Porque muitas vezes a gente pede muito a Deus, a gente fala muito com Deus, mas esquece de agradecer e esquece de declarar. Mas eu quero dizer nessa noite que a palavra de Deus é o final de toda autoridade. Creia com o coração, como eu já citei, e diga com a boca. Isso é muito forte, porque quando eu preparava essa palavra, Deus, Ele me fez lembrar algo que aconteceu no ano de 2009 na minha vida. Muitas vezes eu estudava a 4ª série, e eu sempre queria que acontecesse alguma coisa na minha vida sobrenatural. Nessa época eu já tinha 10 para 11 anos, e aconteceu de um dia eu estar em casa. Eu sempre fiz escritório. Eu nunca gostei de brincar de decorrer no centro de escritório. E eu só botava o escritório de Diego aqui. Todo mundo que ia brincar comigo era de escritório. E um dia eu estava com mãe e eu fiz um notebook de palito de picolé. E comecei a mexer nesse notebook. Deixa eu tomar mais água. E mãe perguntou e disse: mas isso é um computador? Eu disse: é o meu notebook aqui. Eu já estou atendendo um povo aqui e já estou no notebook. E eu tinha 11 anos de idade. E aconteceu naquela época que acho que muitos não conhecem. Existe um concurso que é do Estado, do governo do Estado, que o nome desse concurso é Arte Livre. Naquele tempo eu não sabia desenhar, só fazia redação. E eu sou gêmeo, né? Meu irmão desenhava super bem. Ele desenhava muita coisa, tinha caderno de desenho. E aconteceu que no dia desse concurso, ele não foi para a escola. E eu fui um dos alunos que fiz um desenho, que no tempo era sobre direito também, que é o que eu quero também me informar. Era sobre garantias de direitos, muito feliz. E eu comecei a escrever algumas frases e a desenhar. E nesse desenho eu coloquei várias representatividades de igrejas. E coloquei assim, que cada criança e adolescente tinha direito de ser livre para escolher sua religião. Naquela época eu fui criado na igreja evangélica, mas aquilo foi algo que impactou. Não a mim, porque eu já sabia já sempre soube o Deus que eu sirvo. Mas quando a professora olhou para o meu desenho, ela riscou todo o desenho, vários erros ortográficos, era a 4ª série também,
vários erros ortográficos, riscou todo o desenho e disse: esse aqui é desclassificado, esse não vai. Uma letra feia dessa, um desenho feio desse, não vai. E aquilo assim me entristeceu bastante. Mas eu sabia do que eu falava com Deus. Eu sabia o que eu pedia a Deus. E aconteceu que eu saí para a biblioteca e disse assim: em nome de Jesus eu vou ganhar. Sem nem saber o que era, sem nem saber o que era o verbo da vida, mas eu sabia quem era Jesus. E eu gosto de lembrar assim. E naquele dia, eu saí, passou-se meses e meses, e chegou o pessoal do estado procurando na escola um aluno, o Everton, que meu nome é o Everton Diego. E disseram: não, ele é da 4ª série A, procurei ele na 4ª série, que ele está lá. Agora tem que saber qual é dos dois, que eles são gêmeos, e a gente naquele tempo era muito idêntico, eu e meu irmão. E aconteceu de chegar esse pessoal do estado e começar a falar do concurso. Olha, aqui a cidade nunca ganhou, nunca teve um ganhador desse concurso. É a primeira vez que o município vai ganhar. E assim, a gente recebeu uma notícia que o ganhador foi de Itapetim e foi o primeiro lugar no estado, no município. E a gente já precisa saber, já falar com os pais, porque a gente tem que fazer essa premiação urgente. E eu, sem saber o que era, eu sempre gostava de falar em público, perguntei: mas o que ganha com esse concurso? E a pessoa olhou para mim e disse: vai ganhar um notebook e vai ganhar uma viagem para Recife. E nessa viagem, você vai ter um ano de você receber livros do estado, você vai ganhar uma bolsa também, e disso daí vai assim, aparecer outras oportunidades. Aí eu olhei assim, eu criança olhei e disse: não, isso foi bem eu que ganhei. Eu só falei assim. Quando de repente que a pessoa que veio anunciar, ela disse: pronto, quem ganhou foi o Everton Diego. Aí naquele tempo, em 2009, aqui em Itapetim nem tinha nem celular direito. Eu ganhei o notebook, primeiro lugar no estado. E daí eu fui sair, né? Declarava a fé. Eu era mexendo no meu notebook de palito de picolé. Mas nesse tempo aí eu declarava a fé. E aconteceu de eu chegar em casa, minha mãe vinha e eu chamar e gritar: mãe, eu ganhei um notebook. Aí a mãe disse: ganhasse aonde o notebook? E naquele dia muita gente estava na porta da minha casa para saber como era o notebook, porque não tinha visto ainda. Nas escolas não tinha notebook. Muita gente pedia para me levar para a escola. Deixa eu ver, e eu nem sabia usar. Mas ali foi algo assim extraordinário. E daquele dia em diante aconteceu como Deus fez com Davi. Coisas grandes aconteceram na minha vida. Daquele dia em diante, eu fui convidado para outros movimentos. Fui convidado para uma empresa internacional, que é a Unicef, que até hoje eu sou militante da Unicef, que é internacional, que veio aqui para Itapetim. Muita gente não acreditava. E eu fui uma pessoa que militei com outras pessoas até o fim. E hoje eu faço parte ainda do Unicef. E de lá para cá, Deus ele abriu portas grandes na minha vida, através do que eu declarava no notebook de palito de picolé e do escritório que eu dizia. Mas eu quero deixar bem assim para os irmãos nessa noite, que Deus, ele, independentemente do lugar que você pediu, do ano que você pediu, da hora que você pediu, ele não esqueceu. Eu não sei o que você pediu para o ano de 2026. Quem sabe você pediu a Deus coisas que muitas vezes para mim e para outros irmãos são coisas que não podem acontecer. Mas você não pediu nem a mim, nem ao irmão, nem ao pastor. Você pediu a quem pode fazer. Eu quero dizer que você não pediu a qualquer pessoa. Você não pediu a quem não pode resolver. Você pediu a quem pode todas as coisas. Você pediu a quem pode fazer. Você pediu àquele que é o Deus do impossível. Eu quero dizer que esse ano de 2026 as coisas não vão ser diferentes. As coisas elas não vão ser travadas. Porque esse ano vai existir uma fé tão grande dentro da sua vida. O Senhor vai derramar um óleo tão grande que muita gente vai olhar e vai dizer: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Porque antes essa pessoa, ela andava olhando para baixo, ela não queria saber de nada, e hoje ela está rindo, está passando por problema, por situação, mas está rindo, está declarando a fé. E Deus, ele te chama nessa noite para você ser ousado. O Senhor te chama para ser ousado. Deus não te chamou para você dizer a Ele pedir pouca coisa, mas você pedir grandes coisas. Eu quero dizer a você nessa noite que se você não tem carro, você não tem moto, compra o chaveiro, porque Deus vai te entregar. Eu quero dizer nessa noite, você como eu também, que ainda não tem casa, Deus está mandando nessa noite você comprar o material da sua casa.
Começa a pesquisar a cor que vai ser a cozinha, a cor que vai ser o quarto. Porque o Deus que a gente serve não é um Deus pequeno, não. Você ainda que não tem emprego, nessa noite, olha para o emprego que você quer, escolhe lá e diz: Deus, eu quero esse aqui. Porque a quem eu pedi é quem pode fazer. Deus está te chamando nessa noite, não é para você olhar para Deus de uma forma de dizer: ah, Deus, eu não posso, eu sou um coitado, eu não vou conseguir, eu não vou chegar. Deus está te olhando nessa noite de uma forma diferente, para você dizer: eu vou entrar com ousadia em 2026. Eu vou colocar agora em 2026, eu vou escrever e Deus vai fazer acontecer, porque vai estar acontecendo. Eu quero dizer aos irmãos, eu trouxe nessa noite também um livreto aqui extraordinário do apóstolo Planto, que foi um livreto que ele marcou a minha vida, tudo dentro dessa palavra. Esse livreto que é o melhor dessa terra. Quando pela frase você já sabe que Deus ele prometeu a mim e a você o melhor dessa terra. Deus ele não prometeu pouca coisa aos seus céus, ao seu povo. Deus ele prometeu o melhor dessa terra. Eu não vou dizer o que está aqui porque é extraordinário, mas você vai ler depois esse livreto. E daqui eu tirei instruções poderosas para a minha vida, porque eu olhava para Deus de uma forma limitada. Eu olhava para Deus, dizia assim: não, Deus já fez tanta coisa na minha vida, Deus já me deu tanta coisa, eu vou parar de pedir por um momento. Eu quero dizer a vocês que não importa o pedido, o que importa é a fé. Não importa o lugar que você pediu, como eu já disse, o que importa é quem pode fazer. Porque muitas vezes a gente está olhando para um irmão e para o outro, ou para algum familiar, e diz: eu estou passando tanto por isso, eu estou passando por tanto problema, tanta situação, tanta angústia, e esquece de dizer a Deus: Deus, eu quero isso, Pai. Resolve esse problema, resolve essa situação. Eu quero te dizer nessa noite que em 2026 Deus ele vai fazer. Agora é um extraordinário tão grande, porque quem está crendo, eu creio, quem está crendo vai declarar que esse ano de 2026 vai ser um ano melhor da sua vida. Um ano melhor da sua vida, está chegando. 2025 Deus fez coisas extraordinárias na minha vida, mas eu disse: eu creio que Deus ele é maior para fazer coisas maiores do que ele fez em 2025, agora em 2026. Porque eu não limito o agir dele, eu não limito, porque Deus ele trabalha diferente do homem. Deus ele trabalha diferente do homem. Quando Deus olha para Davi, ele não olha com um olhar de miséria, um olhar de angústia. Ele olha no olhar de quê? De derramar o óleo da unção. O óleo da unção. Nessa noite vai ser derramado esse óleo. Porque quem está olhando para você muitas vezes está dizendo: esse aqui não vai conseguir, esse aqui não vai chegar. Existe algo específico que Deus entregou a mim e a você nessa noite. Algo específico que te acompanha todos os dias da sua vida. Algo específico que não deixa você parar por nenhum momento. Que é a graça do Senhor, que é o favor imerecido. Eu não mereço, mas ela me acompanha. Ah, Deus, mas eu queria tanto isso. Deus sabe que a gente não merece, mas Ele vai nos dar, porque existe uma graça intermediária no nosso meio. Existe algo extraordinário no nosso meio, algo que nos liga a Deus, porque antes o que nos separava dele, que a gente sabe que tudo que nos separava dele hoje não separa mais, porque quando Jesus veio e derramou essa graça abundante, tudo que me impedia de chegar até a Deus, tudo aquilo que não deixava eu conquistar através da palavra, que era um empecilho para a minha vida, que era a questão que só o sacerdote podia entrar no templo, que era a questão que o véu estava dividindo eu e Deus. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Ele nos deu um livre acesso nessa noite. Um livre acesso. Porque antes o povo pedia por mim, mas hoje é que eu peço a Deus. Antes eu dizia ao sacerdote: fala com Deus para ele dar uma cura na minha casa. Dizia ao sacerdote: eita, fala com Deus para ele fazer eu prosperar. Antes eu falava ao sacerdote. Mas hoje não existe mais sacerdote, não existe mais véu. Hoje existe uma graça que me leva até a Deus. E hoje ninguém pode pedir mais por mim. Ninguém pode mais interceder por a minha vida, a não ser eu com Deus. Então hoje você pode pedir a Deus, você pode falar com Deus, e o que lhe separava de Deus hoje não separa mais. Hoje existe uma fé na minha e na sua vida, e eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Você vai sair aqui de fé em fé. Você não vai olhar para a direita nem para a esquerda. 2026 eu quero dizer a vocês que eu estou com a convicção que vai ser um ano melhor. Vai ser o ano das portas abertas. Eu quero dizer que o que estava fechado de 2025 para trás, Deus ele vai abrir agora em 2026. O que estava fechado, o que estava impedindo de você conseguir, Deus vai abrir agora em 2026. E a chave que Deus abre não é qualquer chave. Porque a chave que Deus abre é uma chave extraordinária. Essa chave que abre o mar, essa chave que abre porta de ferro, então não é qualquer chave. Não limita-se ao tamanho desse Deus.
não limita a vontade desse Deus. Esse é o ano da provisão. Esse é o ano da fé. É o ano da prosperidade. É o ano melhor da minha e da sua vida. É o ano melhor da minha e da sua vida. E quem vai fazer acontecer é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.